Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões do TST publicadas agora na quarta semana de junho de 2019 e que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. A primeira decisão que vemos trata do caráter discriminatório da dispensa de trabalhador acometido de doença grave e estigmatizante. Trata-se da hipótese da súmula 443, que aqui foi considerada na verificação do câncer de pele, ou de que o trabalhador sofria de câncer de pele ao tempo da dispensa. Trata-se dos embargos 470, dígito 61 de 2016, cuja ementa expressa que o reclamante está cometido doença grave e estigmatizante, qual seja câncer de pele, presumindo-se discriminatória sua despedida. Destaca-se que não há no acordo turmário, tampouco na decisão regional nele transcrita, qualquer notícia a respeito de eventual prova produzida pela reclamada, no sentido de elidir a presunção relativa de que trata a súmula 443. Então, nesse caso, se tem que uma confirmação ou uma consolidação do entendimento de que mesmo quando o câncer não traz maiores sequelas de forma evidente, ou seja, não é aparente a degradação da saúde do trabalhador e que eventualmente até o câncer já esteja sob tratamento, ainda assim se caracterizará ou que o trabalhador sofre de uma doença grave estigmatizante, ou seja, que o câncer em qualquer situação é estigmatizante e, consequentemente, se presumirá o caráter discriminatório da sua dispensa. Caberia, então, ao empregador comprovar de que ou não tinha ciência dessa doença pela qual passava o trabalhador, ou que efetivamente houve motivos diversos para proceder a essa dispensa. E ainda assim, é bem verdade, é possível que haja um resultado diferente, haja a confirmação desse caráter discriminatório e, consequentemente, a anulação de eventual despedida. Mas, enfim, o que é importante destacar, o que se destaca nesse julgamento, é esse entendimento de que mesmo um câncer que não traz uma degradação maior da saúde do trabalhador e que estaria em tese sob controle, pode ser caracterizado como doença estigmatizante e, consequentemente, gerar a presunção de caráter discriminatório da dispensa do trabalhador. O próximo caso serve sobretudo para relembrar que também o diretor de cooperativa tem garantia no emprego. No caso, se trata de um recurso ordinário em mandado de segurança 10.22.45, dígito 47 de 2017, cuja ementa traz que a litisconsorte comprovou o direito à estabilidade proveniente do exercício de cargo de diretora de cooperativa e, dessa forma, concluiu que a dispensa sem justa causa revestiu-se de nulidade. O artigo 55 da Lei 5764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, possui a seguinte redação: os empregados das empresas que estejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da CLT. Por outro lado, não há nesses autos prova pré-constituída capaz de aferir a regularidade da cooperativa. Logo, o pedido nesse aspecto confunde com o próprio mérito da demanda, exigindo-se necessária dilação probatória a fim de se analisar a abrangência das atividades da cooperativa, o que escapa aos limites do mandado de segurança enquanto ação de cognição sumária. E aqui é um caso particular que merece atenção, especialmente porque traz esse aspecto processual, ou seja, além da questão do direito material da garantia no emprego do diretor de cooperativa, se indica que o mandado de segurança deve ser amparado sempre por prova pré-constituída. A ementa remete a essa questão da abrangência das atividades da cooperativa, porque em algumas oportunidades é acolhida a argumentação de que se essa cooperativa não tenha relação direta com a atividade do empregador ou com a atividade dos empregados dessa empresa, da empresa reclamada, então não haveria essa garantia no emprego. Essa é uma alegação que eventualmente é acolhida para negar essa garantia do emprego e, de toda sorte, só seria admitida nesse mandado de segurança se houvesse já uma demonstração cabal e efetiva de que houvesse essa falta de correspondência entre as atividades do empregador ou dos seus interesses dos seus empregados e a cooperativa da qual o trabalhador era efetivamente diretor. Aqui no caso se refere a litisconsorte porque se está diante do mandado de segurança, a autoridade coatora é o juiz prolator da decisão e a litisconsorte é a parte contrária, seja ela reclamada ou seja reclamante, mas simplesmente a parte contrária à parte impetrante do mandado de segurança.
Então, nesse caso, se confirma esse aspecto processual a respeito da necessidade de que todas as alegações de caráter fático que estejam contidas no mandado de segurança devam ser, desde já, demonstradas por elemento pré-constituído, por prova já pré-constituída, e inviabilizando-se então a análise de mandado de segurança quando o exame dessas alegações existe a dilação probatória, ou seja, investigação do magistrado para se identificar se aquela alegação é verossímil ou mesmo verdadeira. No outro aspecto, como destacado, é a garantia de emprego do diretor de cooperativa. Em vídeos anteriores nós sempre remarcamos que sempre que possível deve-se evitar o uso de estabilidade quando se trata de empregado da iniciativa privada ou que não seja o empregado detentor ou trabalhador detentor de estabilidade, como servidores públicos propriamente dito. No caso, quando se tratar de alguma das garantias de emprego ou das limitações à dispensa previstas na CLT ou em legislação esparsa, mas que se refiram a trabalhador regidos pela CLT, o mais doutrinariamente adequado seria referir à garantia no emprego. E assim se confirma que mesmo os diretores de cooperativa têm as mesmas garantias de proteção à continuação do trabalho dos dirigentes sindicais. Aqui também uma questão de caráter processual em mandado de segurança também, mas que agora revela o entendimento expresso mais correntemente pela SDI 2 da possibilidade de manejo de mandado de segurança em situações que até pouco tempo não eram admitidas, e especialmente um pronunciamento acerca da competência mesmo diante de ações coletivas. Trata-se do recurso ordinário mandado de segurança 10.21.0, dígito 77 de 2018, cuja ementa traz que esta SDI 2 vem considerando inaplicável o teor da orientação jurisprudencial número 92, sempre que o ato coator se revestir de ilegalidade ou for divergência da jurisprudência pacífica dessa Corte Superior, e não houver o meio processual para evitar o prejuízo imediato à parte impetrante. No caso em tela, em controvérsia que a impetrante é microempresa que tem seu único estabelecimento em Três Corações, Minas Gerais, e que o sindicato autor ajuizou ação subjacente contra a impetrante em Belo Horizonte, Minas Gerais. Portanto, nesse contexto, considerando que não se trata de empresa cujas atividades possuem abrangência nacional ou sequer regional, inequivocamente não há meio processual capaz de evitar o prejuízo imediato à parte impetrante. Somente depois de proferida a sentença poderia provocar o Tribunal Regional, acerca da flagrante ilegalidade contra si praticada. E aqui se remete à súmula 214C do TST. Aqui são algumas questões processuais de bastante relevância, ou seja, inicialmente se confirmou o entendimento do TST acerca da prevalência do artigo 651 da CLT, ou seja, salvo situações específicas, a reclamação trabalhista deve ser apresentada na vara competente ou na vara que abrange o local da prestação de serviço. Aqui seria, no caso, em 3 pontos. Em situações excepcionais, o TST tem admitido de que essa regra legal não seja aplicada imediatamente quando houver a possibilidade, ou melhor, não houver prejuízo ao empregador no deslocamento para o local de domicílio ou de residência atual do trabalhador. Uma condição específica é de que essa empresa tenha abrangência nacional ou ao menos regional, ou seja, de que não seja um empecilho acrescido ao empregador a defesa ser realizada em outra unidade, em outro município ou outra unidade da federação. Consequentemente, privilegia-se, no caso, o acesso ao judiciário, desde que isso não acarrete um prejuízo adicional à parte contrária. No caso concreto, tratava-se aqui de ação coletiva, de ação proposta por sindicato, ainda que na condição de substituto processual. Entretanto, mesmo nessa hipótese, se considerou que prevaleceria a regra do artigo 651 da CLT e, consequentemente, em vista da empresa não ter caráter nacional ou regional, ou, consequentemente, acarretaria um ônus adicional para sua defesa, se entendeu que caberia essa observância da regra de competência. A súmula 214, e ainda mais, consideraria que a decisão acerca dessa exceção de competência arguída pela reclamada só seria passível de impugnação por meio do recurso ordinário, quer dizer que todo o trâmite dessa reclamação trabalhista seria processado regularmente
e só após o julgamento do eventual recurso ordinário é que haveria a possibilidade de se rever essa situação, ou seja, durante todo esse período, a empresa, uma microempresa, teria que se deslocar, teria que providenciar o deslocamento, tanto de representante judicial quanto de eventuais prepostos e testemunhas para um local que não corresponde à sede de seu funcionamento. E diante dessa circunstância de que a jurisprudência do TST já vem se sedimentando de forma precisa na prevalência do artigo 651 na maior parte dos casos, e que não haveria um recurso imediato que suprisse essa ilegalidade, se entendeu por superar, conforme a SDI tem feito, o entendimento da OJ 92 da SDI 2, ou seja, essa orientação jurisprudencial explicita de que quando houver outro recurso, quando houver um meio processual hábil para impugnar a decisão que se combate por meio de mandado de segurança, esse mandado de segurança não será admitido. Esse é um entendimento relativamente novo e que se baseia quase que também na ideia de economia processual, ou seja, anteriormente a essa evolução da jurisprudência, não havia um meio processual adequado, de modo mais imediato, para combater atos judiciais eivados de ilegalidade, o que fosse flagrantemente divergentes da jurisprudência do TST. Mas consequentemente, haveria toda a tramitação de um processo, até pelo menos o recurso ordinário, para assim então chegar a flagrantemente se detectar, evidentemente se detectar uma violação flagrante, seja das regras legais de processo ou daquilo que a jurisprudência entende como sendo o direito aplicável àquela determinada matéria. Assim, em evolução relativamente recente, a SDI 2, em circunstâncias bastante específicas e de alguma forma ainda combatida nas sessões, evoluiu ou entende agora por superar o entendimento expresso na OJ 92 da SDI 2 e conhecer e eventualmente deferir a segurança em alguns casos, como dito, em que haja ilegalidade, em que haja divergência entre a jurisprudência e a decisão impugnada e que o prejuízo processual acarretado por aquela decisão não encontre um outro remédio processual mais imediato. Aqui se confirma. No caso, houve a exceção de incompetência territorial que foi negada pelo juiz da vara do trabalho. Essa decisão seria tranquilamente impugnável por meio do recurso ordinário. O prejuízo processual evidente aqui era de que toda a tramitação, com todas as suas audiências e eventualmente até com prolação de decisões liminares ou decisões tutelas de urgência de forma no decorrer do processo, poderiam ser proferidas por um juiz incompetente. Mas ainda assim haveria, sim, em tese, um recurso próprio. Entretanto, se entendeu que o prejuízo processual e a ilegalidade, a incorreção da decisão é de tal monta que caberia então superar as restrições da SDI 2 acerca da admissibilidade de mandado de segurança e acolher essa pretensão relativa ao reconhecimento da incompetência territorial em vista de a reclamação trabalhista ter sido juizada em local diverso do local de prestação de serviço ou da localização da empresa. Então essas foram as decisões que nos chamaram mais atenção agora na quarta semana de junho de 2019. Se algum dos temas que surgiram nessas decisões ou algum outro tema lhe chama atenção e mereça um vídeo próprio, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo para tratar desse tema. Eu peço que você dê seu like, deixe algum comentário, subscreva o canal, claro, e divulgue esse material para quem você acha que tem interesse por ele. Eu agradeço finalmente sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!